Bem, gente, tentando resumir o máximo possível, a Carla Zambelli foi flagrada aí num áudio, né, com o hacker Walter Delgatti. Olha, pessoa, uma parlamentar usar o serviço de um criminoso como Walter Delgatti é um negócio bastante complicado. Então, nesse áudio, ela pede o endereço do Alexandre de Moraes, o que já é algo grave. Se eu vou pedir o endereço de um ministro do Supremo Tribunal Federal de forma criminosa, que foi através de um criminoso, isso gera uma suspeita muito grande inclusive de ataques à pessoa do ministro. Isso é muito sério, isso é muito grave, precisa ser apurado com muito cuidado e precisa a Carla Zambelli ser responsabilizada por isso. Antes de falar sobre isso, eu quero pedir a você para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar, para que a gente possa ter mais força para continuar fazendo aqui esse trabalho. Mas vamos lá, gente. Então a Carla Zambelli justificou esse pedido que ela fez ao hacker, ao criminoso, dizendo que esse pedido foi feito porque a mãe dela queria mandar uma carta para sensibilizar o Alexandre de Moraes. Uma carta para sensibilizar o Alexandre de Moraes. No entanto, foi divulgado algumas postagens da mãe da Carla Zambelli e diz que ela não é o tipo de pessoa que lhe mandaria uma carta para Alexandre de Moraes para sensibilizá-lo de alguma coisa. Ela detonou Alexandre de Moraes em várias publicações, de uma forma, inclusive, muito, mas muito mal educada. Uma pessoa, se de fato esse vídeo, esses áudios, essas postagens, melhor dizendo, são realmente da dona Rita Zambelli, que é a mãe da Carla Zambelli, isso prova que mostra, deixa claro e evidente qual é o caráter dessa senhora. E não é um caráter muito bacana, não. Se, de fato, essas postagens são da mãe da Zambelli ou simplesmente uma postagem atribuída à mãe dela, que pode ser até que, não sei, a própria Rita use uma conta da mãe dela, desculpa, a própria Carla Zambelli use uma conta da mãe dela para fazer as publicações. Porque é tão baixo, tão vulgar, que eu tenho uma certa resistência em acreditar que uma senhora da idade que eu já vi, inclusive, uma vez, ela com uma arma na mão até, né, que a Carla Zambelli botou na mão dela, eu vi um vídeo, e é difícil acreditar que uma senhora daquela tem uma boca tão suja, que seja uma pessoa tão vulgar, né? E isso, se for de fato verdade, essa postagem for de fato dela, isso explica o caráter da Carla Zambelli, tanto no Brasil quanto na Espanha, que dizem coisas não tão bacanas sobre o comportamento da Carla Zambelli na Espanha. Mas se de fato a mãe dela tem esse caráter, não seria de se espantar que a filha também tivesse. Aqui, gente, na matéria aqui que eu estou vendo aqui é um conteúdo do Estadão, publicado pelo UOL, mas todo mundo já está publicando toda a situação. O G1, tá aqui, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, afirmou nesta terça-feira, 24, que pediu ao hacker Delgatti, Walter Delgatti Neto, o endereço do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que sua mãe enviasse uma carta ao magistrado para, entre aspas, aliás, muito entre aspas, sensibilizar sobre o processo em que a parlamentar era investigada. Gente, quem vai cair nisso? Porém, naquela época, a Rita Luzia Zambelli Salgado publicava em seu Facebook postagens em que ofendia e pedia o impeachment de Moraes. Ofender pouco, né? Ela detonava o Alexandre de Moraes. Na segunda-feira agora, né? Nessa segunda-feira, 23, o portal G1 divulgou os 2 áudios onde Zambelli pergunta a Delgatti qual seria o endereço da residência do ministro, entre aspas. Ô Walter, não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço aqui de Brasília, desse deputado no áudio, de 6 segundos. Não pode ser porque é quadra, é prédio, deve morar lá na casa do Lago Sul, alguma coisa assim, deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF. Casa, tipo, funcional, entendeu? Essa era a conversa, né, fechando aspas aqui, a conversa que ela estava tendo com o Delgatti, ou seja, pedindo claramente para Delgatti, um hacker, de forma criminosa, descobrisse qual era o endereço do Alexandre de Moraes, de forma criminosa, né? Ou seja, através das invasões que ele fazia no STF e tal, descobrisse o endereço do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda na segunda-feira, a Zambelli havia negado ter feito o pedido. Mas na terça-feira a parlamentar mudou de versão e disse que ela disse que a mãe dela a fez lembrar desse pedido, porque a mãe queria mandar uma carta
para sensibilizar o magistrado, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, tem muita coisa que a mãe de Isabelle disse que brasileiros sentiriam vergonha das Forças Armadas bater-se continência em Lula. Tem muitos vídeos, áudios, né, da postagens em geral da mãe da Zambelli, que nega completamente que ela tivesse algum dia um interesse em fazer alguma postagem para sensibilizar o Alexandre de Moraes. Então essa ideia não existe, né? Tem alguma coisa por trás disso, porque que ela tanto queria esse endereço. Pode ser até que a segurança do ministro naquela época, ou até mesmo hoje, né, estivesse em risco. Os áudios foram enviados pela Zambelli em novembro do ano passado, após a derrota do presidente. Ou seja, logo entre a derrota do presidente e a posse do presidente Lula. No dia 13 de outubro, a mãe de Zambelli compartilhou uma notícia sobre a afirmação de que Moraes sobre assédio de eleitores por empresário. Rita Luiza, chamou o ministro de merda, cabeça de P, eu não sei se eu posso publicar aqui a palavra, banana nas mãos da esquerda, vendido, idiota. A mulher que queria sensibilizar o Alexandre de Moraes. A postagem foi compartilhada pelo deputado federal em seu Instagram com a legenda: "Essa é a minha mãe", #orgulho. Eu não teria orgulho de uma mãe dessa, e também nem de uma filha dessa. No dia seguinte, a Rita Luiza compartilhou um abaixo-assinado digital feito por bolsonaristas que pediu impeachment do magistrado por suposta violação de liberdade de imprensa e de expressão. Em outras postagens, de 24 de outubro e 20 de novembro, a mãe da Zambelli voltou a atacar Moraes chamando de careca, cabeça de P, como disse, eu não sei se eu posso falar a palavra, mas dá para entender, é uma palavra de 4 letras começada com P, durante os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. A Rita Luiza compartilhou em seu perfil uma live de uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro invadindo o Congresso. A mãe de Zambelli disse que os brasileiros sentiam vergonha das forças, que as Forças Armadas batessem continência para Lula. Além dos ataques à magistrada, a mãe da Zambelli publicou postagens em que questionava a conduta das Forças Armadas e a vitória do Lula. Os militares receberam cobrança de bolsonaristas para promoverem intervenção. No dia 28 de novembro, Rita Luiza disse que os brasileiros sentiam vergonha dos militares baterem continência para Almolusco. Junto à postagem, a mãe de Carla Zambelli compartilhou um vídeo que recebeu alerta de informações falsas do Facebook. Bom, gente, esse é o caráter, até agora, que se sabe da mãe da Carla Zambelli. E da Carla Zambelli a gente já sabe qual é o caráter, sim. Você buscar o endereço do magistrado de uma forma criminosa, através de hacker, isso é muito suspeito, isso é muito preocupante. Porque será que é só a Carla Zambelli que tem interesse nisso? Olha, tem muita gente ainda que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio ex-presidente, e que é muito interessante, sim, para muita gente, que o Alexandre de Moraes esteja fora desse processo. De que forma que ele pode estar fora? Através de um impeachment? Não acredito muito, não. Mas pode, sim, sofrer alguma violência, ser surpreendido com alguma violência e, de alguma forma, ele ficar fora desse processo, inclusive com a sua própria morte. Então, é uma situação muito séria. A Carla Zambelli já passou do limite, já passou da hora de ir para a cadeia, já passou da hora de ser tirada de circulação de forma legal, é o que eu estou falando, de uma forma legal, porque ela comete crimes cotidianamente. Tem muitas coisas que ela já fez e que por esses crimes é um milagre que ela ainda esteja em atividade. Antes de encerrar, eu quero pedir para você curtir o vídeo, para você compartilhar, comentar e curtir e se inscrever no canal, para que a gente possa ter força para continuar fazendo esse trabalho. Olha, eu ainda não tenho certeza se isso de fato foi da mãe da Zambelli ou se a Zambelli usou a conta da mãe dela para fazer esse tipo de coisa. Cabe investigar para saber, mas definitivamente não acredito em momento nenhum que a mãe da Zambelli, da Carla Zambelli, dona Rita Zambelli, gostaria de mandar uma carta para sensibilizar o Alexandre de Moraes. O motivo da busca do endereço definitivamente não foi esse. Um grande abraço para todos.